Olá pessoal, no projeto de hoje eu vou te ensinar como criar um sistema de cadastro de produtos do zero, então cadastrar novo, editar, excluir e também estar fazendo buscas aí dentro desse formulário. E no próximo vídeo eu vou estar te ensinando a criar o sistema de vendas, então esses dois projetos eles vão estar conectados, é importante que vocês acompanhem tudo desde o início, tá? Então o sistema de vendas seria esse aqui que vocês estão vendo agora, ou o sistema de retirada de pedidos, né? Seria a mesma coisa. Bom, quando vocês forem fazer um sistema de cadastro de produtos e sistema de vendas, é importante que vocês definam bem o grupo de produto que vocês querem trabalhar. Então, esse aqui vai estar muito voltado à área de cosméticos, né? Mas vocês podem também estar utilizando esse mesmo formulário aí para desenvolver outro tipo de cadastro para um grupo diferente, tá? E aqui é interessante também que dentro desse projeto eu vou te ensinar como emitir uma nota personalizada, então uma nota de pedido em PDF. Talvez vocês perguntem, tá, e a DANF da nota fiscal? Como emitir uma nota fiscal aqui dentro do Excel? É possível? É possível sim, então eu já peço para vocês se inscreverem aí no canal para vocês acompanharem tudo, porque eu vou ensinar vocês a trabalhar com nota fiscal aqui dentro do Excel, inclusive a emitir XML de nota fiscal eletrônica. Então, se vocês tiverem realmente essa curiosidade de aprender como fazer, eu te aconselho a estar acompanhando aí o canal, tá? Então, esses dois projetos a gente vai estar lançando aí nos próximos 3 ou 4 semanas. Talvez vocês me perguntem por que não antes, 2, 3, 4 dias. Bom, é porque a gente ainda não tem o apoio que a gente quer. Então, por isso que eu peço para vocês deixarem a contribuição de vocês, se inscreverem, deixar o like e comentar aí embaixo, deixar esse apoio aí pro canal, tá? Então, vamos iniciar o nosso projeto. Bom, então vamos lá, eu vou abrir aqui o Excel e vou criar aqui uma nova planilha. Em seguida eu vou logo salvar esse arquivo, tá? E vou salvar aqui mesmo dentro da área de trabalho. Lembrando que vocês têm que selecionar aqui, ó, habilitada para macro, porque nós teremos códigos rodando ali. E eu vou dar um nome aqui de cadastro de produtos para esse arquivo. Clico em salvar. E ok, então o arquivo já foi salvo. Aqui, ó, já foi salvo aqui na minha área de trabalho. Bom, em seguida nós vamos entrar aqui no ambiente Visual Basic. Não tenho nada aqui, vamos inserir aqui um Use Form. E aqui vocês podem redimensionar para o tamanho que fica encaixado aí na tela de vocês, tá? Eu não vou deixar um formulário muito grande, então esse tamanho aqui tá ok. Bom, agora eu vou adicionar aqui todos os controles para a entrada de dados que nós vamos estar utilizando. Em seguida eu vou estar explicando cada um para vocês. Para esse sistema de cadastro, nós vamos estar utilizando principalmente esses três controles aqui. Então, uma caixa de texto ou text box, uma combo box ou caixa de combinação e um option button ou botão de opções, tá? Então, esses três aqui é o que nós iremos estar utilizando. E, obviamente, a caption aqui que vai nos dar informações sobre cada um desses dados de entrada. Então, vou desenhar tudo aqui, em seguida eu volto com vocês para explicar, ok? Bom pessoal, ok, nossa estrutura está montada. Esse aqui é o nosso formulário final.
é como ele vai ficar. Quer dizer, ele não vai ficar assim, né? Agora a gente vai trabalhar a parte de design desse formulário. Então, eu vou ensinar vocês a como sair desse estilo de design aqui padrão do Excel, aqui do VBA, e chegar no padrão personalizado. Então, eu vou ensinar vocês a como inserir figurinhas aqui sem precisar consultar sites, como trabalhar aqui as bordas de cada um desses controles aqui do tipo textbox, colorir isso daqui de uma forma que fique a seu gosto, tá? Então, tudo isso eu vou estar ensinando você a como estar utilizando. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui, vamos entrar no nosso navegador. E aqui vocês vão escrever Adobe Column. Então, dá um Enter. Entrem aqui no primeiro link que aparecer, que seria esse aqui. E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês. Se vocês forem trabalhar com formulários gradiente, ou seja, cores ali em transição, essa ferramenta aqui vai servir muito bem para vocês, porque aqui vocês podem estar consultando, né, um gradiente que te agrade. Então, vocês podem trabalhar aqui com cores próximas, né, um gradiente com cores próximas umas das outras. Ou se vocês quiserem cores mais divergentes, vocês podem estar aumentando aqui esse espaço, tá? E selecionando aqui um gradiente entre cores mais dispersas, né? Cores mais distantes umas das outras. Tem outros modos aqui também que vocês podem estar explorando, então depois vocês podem consultar essa ferramenta aqui, muito bacana. Bom, nós não vamos utilizar gradiente para esse formulário, nós vamos estar utilizando cores únicas, então vocês vão clicar aqui em ferramentas de acessibilidade, e aqui vocês podem, é uma ferramenta muito bacana, vocês podem estar vendo aqui a cor de fundo e uma cor que contraste bem para os textos que vocês estiverem utilizando, tá? Então, vou dar um exemplo, nós vamos trabalhar, eu poderia estar usando uma cor um pouco mais clean, né, uma cor mais clara, mas eu não vou utilizar uma cor mais dark, tá? Então, vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Digamos que eu queira utilizar esse azul aqui. Aqui ele vai aprovar, tá, esse tipo de letra, caso eu esteja utilizando esse tamanho aqui para o meu texto. Aqui é um texto menor, nem aqui seria figuras, né, ou representações. Se eu vier aqui e escolher uma cor, mais ou menos essa aqui, ele vai reprovar, porque ele vai dizer que não tem um contraste legal ali entre essas duas cores. Pois bem, então é assim que vocês vão estar utilizando essa ferramenta aqui. Então eu vou selecionar uma cor aqui para a gente trabalhar lá dentro do nosso formulário. Então vou pegar uma cor, antes, deixa eu mudar aqui, vou utilizar o branco mesmo aqui para as captions, tá? Então aqui eu vou utilizar uma cor um pouco mais escura. Eu não sei se vocês podem testar depois aí, eu vou ficar com essa cor aqui, tá? Então, vou pegar essa cor aqui. Então, esse código aqui é o que nós vamos estar utilizando, que é o código RGB. Então, nós vamos levar isso aqui lá para dentro do nosso formulário. Então, vou voltar aqui no Excel. Antes, aqui dentro eu vou mudar, vamos trabalhar aqui o evento initialize do nosso user form. Então, initialize, isso aqui eu posso excluir, tá? Então, aqui dentro nós vamos escrever o código que nós queremos rodar no momento que nós iniciarmos esse formulário aqui. Aqui fora eu vou criar uma sub e vou dar um nome para ela de design. E vou dimensionar aqui 3 variáveis. Uma que vai ser o nosso controle do tipo objeto. E 2 que serão do tipo variante, serão as cores que nós vamos estar utilizando, que são essas 2 cores aqui, tá? De fundo e a cor branca. Bom, pois bem, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou setar essas 2 cores aqui da seguinte forma. Então, eu vou escrever aqui RGB e vou pegar o código que eu tenho aqui dentro. Então, o primeiro vai ser esse aqui, 47, 23, 120. E essa segunda aqui vai ser uma cor que nos dê um contraste. Eu vou sair do branco aqui, vou selecionar... perceba que aqui vocês podem brincar com isso e selecionar a cor que melhor agrade vocês aí, tá? Eu vou selecionar aqui acho que um laranjado fica bem legal, então vou procurar aqui ele tá reprovando ali, ó, tá vendo? Eu queria pegar uma cor mais ou menos assim, então eu vou vir aqui e vou colocar vou escurecer um pouco mais. Agora ele aprovou, tá? Então eu vou ficar com essa cor aqui, então vou modificar lá, 27, 14, 77. E a outra aqui, vamos pegar o código, seria 255, 45, 40. Pois bem, então essas 2 cores aqui, tá? Então... em seguida eu quero aplicar isso aqui para todos os controles do meu formulário. Então vamos lá.
anteriormente eu falei, para cada controle, né, ou seja, eu defini aqui do tipo objeto. Então, para cada controle dentro do meu formulário de controles, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele pinte a borda na cor 2, ó, que seria essa cor aqui, para os seguintes controles, se o controle for do tipo Textbox, Combobox ou Frame. Tá? Só que o Frame eu não quero, eu quero uma cor diferente, então eu vou tirar a borda aqui e vou colocar Background, ou seja, o fundo, tá? Ou é Backcolor, desculpa. Então, Backcolor, só que eu quero Backcolor no fundo 1. Tá? E aqui em cima eu também vou dizer o seguinte, que o meu formulário principal, a cor de fundo dele vai ser também igual à cor 1, tá? Então esse aqui nós já podemos testar para ver se vai funcionar. Antes, ó, vocês estão vendo esse estilo aqui? Para vocês tirarem esse aqui é só vocês selecionarem todos esses controles. E aqui, ó, vocês podem mudar a borda aqui, ó. Então se eu não quisesse borda nenhuma, eu colocaria aqui nenhum, seria o valor 0, tá? Porém eu vou deixar borda para esses controles, então deixa aqui o número 1 aqui. A mesma coisa para esses outros aqui, tá? Single, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer aqui. Vamos inicializar esse formulário. Antes disso, obviamente, eu tenho que chamar esse formulário aqui para dentro desse evento, tá? Então, vou colocar aqui call e vou rodar. Olha só, ele vai ficar dessa forma aqui. Bom, então esses textos aqui, como nós não vamos mexer na cor deles, nós vamos deixar todos eles com fundo branco. Então, eu vou mudar logo aqui o fundo desse cara. Eu vou deixar essa cor aqui. E vamos mudar aqui. E a mesma coisa nós vamos fazer para esses outros aqui que estão dentro dos frames, tá? Então eu vou colocar tudo para branco. Opa, texto fundo branco. E os frames com fundo azul também. Perceba que essa não é a cor que vai ficar, a cor é que a gente definiu lá dentro do código, tá? Isso aqui é só para a gente trabalhar melhor, então. E os controles, tanto do tipo Combobox quanto Textbox, nós também vamos deixar com fundo transparente. A mesma coisa para os controles aqui, também todos com fundo transparente. E o texto na cor branca também. Ok, vamos executar novamente. O formulário já começou a pegar o formato que nós queremos, o formato final. Tá? Essa borda dos frames aqui eu vou modificar, eu vou colocar uma coloração um cinza escuro, tá? Senão a gente vai perder muito tempo aqui. O que eu quero, na verdade, é que vocês entendam a ideia, né? Então, que vocês mesmos consigam trabalhar. Eu vou estar modificando essa largura aqui para 34, tá? Só para não ficar muito colado aqui. Então, vamos ver. Bem melhor. Tá, agora em seguida eu vou colocar as imagens aqui e como é que nós vamos fazer isso. Eu não vou utilizar nenhum site, eu vou ensinar a vocês como criar imagens para cá, com o desenho que vocês querem, a cor que vocês querem, o fundo que vocês querem, de maneira bem rápida, aqui mesmo dentro do PC de vocês, sem precisar acessar nenhum site. Então vamos lá, vou abrir aqui o PowerPoint. E então acompanhe essa dica que eu vou estar ensinando aqui agora para vocês. Vamos inserir aqui um slide em branco. Eu vou apagar o que é gerado automaticamente. Em seguida vocês vão vir aqui design, tamanho do slide, tamanho personalizado. E aqui vocês podem colocar qualquer valor, tá? Eu vou colocar aqui 20 por 20. Por que eu digo qualquer valor? Porque isso aqui, talvez você pense, quanto maior o valor, melhor, mais qualidade terá a minha imagem. Não. A qualidade vai ser definida pelo tamanho em pixels que a gente vai utilizar lá dentro do código. O que vocês precisam fazer aqui é colocar a mesma largura, a mesma proporção 1 para 1, certo? Então se você colocar 30 aqui, coloque 30 aqui também. Se colocar 10, coloque 10, ok? Então vai ficar dessa forma aqui. Eu vou reduzir aqui o zoom. Em seguida vamos inserir aqui uma forma. Vocês vão entender porque que eu estou inserindo essa forma aqui, só para a gente conseguir manipular melhor as imagens depois. Então vou deixar ela aqui em branco e vou tirar o contorno dela, certo? E aqui, ó, vocês vão vir em inserir ícones. E aqui dentro nós vamos selecionar os ícones que nós queremos. Vocês podem inserir o que vocês quiserem, tá? Eu vou inserir um aqui que está relacionado com produto, certo?
Esse fundo eu vou vir aqui em formatar forma. Como eu quero que ele tenha um contraste com o meu formulário, então nós vamos utilizar esse mesmo fundo aqui RGB, tá? Então 27, 14, 77. Então vocês vão vir aqui, ó, preencher, e aqui nós vamos selecionar o mesmo código que está lá. Então 27, já esqueci, 27, 14, 77. E aqui vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, tá? Então eu vou estar selecionando também uma cor específica. Vou usar a mesma que tem aqui, para a gente ter o mesmo contraste que a gente está trabalhando aqui no formulário, tá? Então 255, 45, 40. Não, ok. Vocês podem vir aqui adicionar linha, ó. Coloquem a mesma cor e aqui vocês podem aumentar a espessura da linha. Então vamos colocar aqui, colocar 20. Ficou exagerado, né? Então eu vou reduzir para 10. E aqui nós podemos adicionar quantos nós quisermos, tá? Então aqui vocês já pegaram a ideia, né? Então vou fazer a mesma coisa para todos os outros. Lá nós teremos, vou voltar aqui, teremos 4 botões aqui, mais esse fechar aqui, tá? Então vou criar os ícones relacionados para cada um desses aqui. Perceba, pessoal, que eu peguei uma cópia desses 4 ícones aqui, ó. Então, peguei uma cópia e vou pintar eles num tamanho diferente. Depois eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Porque a gente vai ter lá um efeitos entre imagens sempre que a gente passar o mouse por cima. Então, eu preciso criar uma cor diferente, né? Para dar a ideia de que eu estou criando um efeito dentro dos meus controles. Então eu vou voltar aqui novamente para saber qual cor que ficaria legal, então vou escolher aqui novamente uma outra cor. Então vamos pegar esse código aqui e utilizar lá dentro. Ok, pessoal, finalizei aqui. Em seguida nós vamos precisar exportar essas imagens aqui no tamanho desejado para utilizar lá dentro do formulário. Então eu vou vir aqui, como eu quero exportar todas de uma vez para não ter que salvar aqui manualmente e depois modificar o tamanho dessa imagem, vocês podem vir aqui e criar um código. Vocês vão ver que é um código bem simples, bem pequeno, bem fácil. Então vou inserir um novo módulo aqui e vou criar uma sub aqui com o nome exporta. Pode ser exporta imagens. E aqui nós vamos escrever o seguinte código. Então pronto, pessoal, o código é esse aqui. O que ele vai fazer, ele vai exportar todos os slides que eu tiver aqui, ó, tudo de uma vez, tá? Então eu vou exportar e já no tamanho que eu quero. Então eu vou colocar aqui tamanho 46, tá? É o tamanho que eu quero para altura e para largura. E agora tudo que eu preciso fazer é dar um play, mas antes deixa eu salvar esse projeto que eu ainda não salvei ele. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Posso deixar esse nome padrão, apresentação, não tem problema. Ah, bem pensado, ele pergunta aqui, ó, se eu estou salvando como um documento normal. Vou colocar aqui não, eu quero opa. Eu vou salvar como habilitada para macro, tá? Então vou vir aqui, vou dar um play, salvar, desculpa. E agora sim, então vamos dar um play. E olha só, as imagens foram salvas aqui. Então todas as imagens, tá? Então nós vamos voltar aqui dentro e vamos
incluir aqueles ícones lá que nós acabamos de criar, tá? Seleciona aqui a área de trabalho, onde você salvou esses documentos, tá? Essas imagens. E a primeira seria essa aqui, novo, né? Em seguida seria editar. E pronto, pessoal, seria isso. Eu vou tirar a borda desses controles aqui e vamos ver como vai ficar. Ó. Então, entenderam? Então as imagens já estão prontas, perceba que eu criei elas de forma bem rápida, e uma vez que você executa esse código, você cria esse código, você pode estar utilizando em vários outros, e aí vocês podem, se vocês têm um projeto grande, vocês podem colocar aqui todos os ícones que vocês vão utilizar e criar as imagens todas de com uma única execução de código, tá? Então vai economizar muito o tempo de vocês, tá? Então, vou voltar aqui no formulário. Então, era isso aqui que nós queríamos. Agora, o que nós podemos fazer é criar aqui... Vamos logo trabalhar o... Não sei se eu crio os efeitos aqui primeiro. Eu acho que primeiro vamos criar os efeitos aqui nesses controles, tá? Sempre que a gente passar o mouse por cima. E em seguida nós vamos trabalhar a parte... Nós vamos salvar esses dados aqui. Ver como salvar esses dados para a planilha. Como editar, excluir e também buscar os dados, tá? Tudo isso nós vamos tá vendo, mas antes eu vou criar aqui alguns efeitos nesses controles aqui. Para isso nós precisamos criar uma classe aqui, tá? Então vou fechar aqui.